realmente do avivamento aí nesses 3 dias, né? Exatamente. É o que precisa, né? É o que precisa. Nós estamos vendo um desafio muito grande. As pessoas estão muito ocupadas mentalmente, não é? O horário de trabalho talvez continue sendo o mesmo. Alguns estão trabalhando até remotamente em casa, etc., por causa da tecnologia. Mas mentalmente elas estão muito ocupadas. Isso desgasta muito, isso força muito. Isso, às vezes, puxa para baixo o ânimo das pessoas. E a resposta é Jesus. Sim. A resposta é o Espírito Santo, dinamizando. É dínamos, né? Pneuma. Não está fazendo teologia? Vai passar por isso, né? Na língua original é pneuma, que é dinamite, né? Então, é Ele que nos impulsiona. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse bom ânimo está faltando muito à sociedade, não é? Porque ela tem sido muito desgastada, muito pressionada. Então a igreja precisa ser essa resposta. Não só ter essa resposta. A resposta é a palavra de Deus. A igreja o tem. Mas a tem. Mas a igreja precisa viver essa resposta. Então é tempo de avivamento mesmo. Avivamento não é uma opção, é uma demanda real. Né? Uma coisa que me veio à memória foi que a primeira entrevista que eu fiz com o senhor foi pelo jornal A Cidade, falando do lançamento do primeiro livro, Salmo da Jesus, lá em 2003. Adoração 2004. E Adoradores. Aí no segundo, foi já para vinda para a terceira igreja, e na sequência nós viemos com a faculdade de teologia, graças à nossa conversa. Exatamente, E ali veio realmente confirmação do chamado que já estava sendo adiado, né? Mas o papai está organizando cada detalhe. O bom tempo é o tempo de Deus, né? E ali foi o primeiro momento ali que a gente conversou, viemos com a carta, né, para a terceira igreja, e ali começou a faculdade de teologia junto com o Alexander, que também é um outro... Um amigão, estivemos juntos segunda-feira, no concílio do Clovinho, lá na Memorial do Jockey. E recente eu fui no concílio do Gileade, lá na Coroa. Gileade estava lá já como pastor. Agora já batizou a filha. Isso, batizou a filha domingo, exatamente. Está acompanhando ali as agendas dele. Um progresso, né? Um progresso. O Gileade tinha o chamado desde cedo. E quando eu ainda estava na segunda, no último ano, ele foi apresentado à ordem. Mas um natural atraso administrativo no processo não aconteceu. O arrolamento dele para o concílio ainda naquele ano de 19. Depois chegou o pastor Adonias, mas chegou no ano da pandemia. Quer dizer, ele deve ter tido um desafio tremendo de reorganizar tudo a partir da cabeça dele, né? Porque foi uma surpresa mundial, né? Eu estava vindo de uma campanha na Bahia, de quinta a domingo. Era segunda-feira. Deixei o carro no aeroporto, deixei do Cineia de Suruí, Magé, e vim. Na entrada de Manilha para Magé, entrou uma ligação do pastor Haroldo aqui da Igreja da Paz. Haroldão. Vascaíno chato da vida. Meu Deus do céu, ainda que grande amigo. Querido pastorzão. Entrou a ligação dele dizendo que o compromisso, o culto de sexta-feira estaria suspenso porque a prefeitura declarara o lockdown. Sim. Quando eu cheguei em Itambi, que é o meio do caminho de Manilha a Magé, entrou a ligação do pastor Gabriel, lá da Igreja do Parque Alvorada, cancelando a programação do domingo. Quer dizer, foi uma surpresa tremenda. Nisso, houve um natural arrefecimento de todos os movimentos. Teve que se criar uma agenda nova para as igrejas, né? E não aconteceu. O concílio do pastor Gileade naquele ano da pandemia, muita coisa deixou de acontecer e outras que a gente não conhecia aconteceram. Né? Eu costumo dizer que aquela igrejinha lá, aquela igreja lá no final, na maior roça, na mais distante, se tem internet, o pastor devia estar triste porque não tinha ninguém, não podia abrir a igreja, não tinha culto, mas ele reclamou com um garoto da igreja, um jovenzinho da igreja, falou: pastor, o senhor não vai pregar para nós não, o senhor vai pregar para o mundo todo. O pastor não entendeu nada. Como, meu filho? O senhor vai lá pregar, eu vou gravar no
meu celular e nós vamos mandar a mensagem do Senhor para o mundo todo. Quer dizer, Deus não fica atrás do mundo, da humanidade, nunca. Eu acho que houve um impulsionamento gigantesco da propagação do Evangelho através da mídia, pelo que aconteceu no ano de 2020. Ali foi fundamental. Um dimensionamento muito grande. Mas aí só agora a Gileade veio aí se transferiu para a Coroa também num processo novo, de pastor novo, pastor Josué, que é cunhado dele, José Siqueira, que era da terceira auxiliar do Joelso, né? E adequação natural, ele começou a servir lá e foi consagrado, foi oportuno demais. Bem, também de união também das famílias, também nesse sentido também. Ah, sem dúvida. Da cunhada. Exato, juntar ali. Então ele batizou a filha, o pastor Siqueira batizou o filho, e a filha dele e o filho do pastor Siqueira, ambos são netos do irmão Jessé Siqueira, né? Que é um grande amigo, era diácono da terceira também. Glória a Deus por isso tudo, né? Amém. É um tempo de muito refrigério. E eu vi ali, foi a sabatina. Não, o Alexander aproveitou para. Porque agora mudou um pouco o sistema, né? Antes tínhamos a Comissão de Teologia, que fazia uma espécie de pré-concílio fechado. Quando chegava no concílio aberto, já era só uma confirmação. Não havendo mais essa comissão, tudo fica por conta do examinador mesmo, né? E aí tem que ser assim mesmo. Até brinquei com ele. Vamos ver se daqui a uns 3 anos a gente já começa no formato de podcast. Exatamente. Mais tranquilo. E dá pra conversar. Não, 3 anos muda muita coisa. Tem bastante coisa pra acontecer. E com certeza também a gente implementar essa visão do podcast junto à congregação. Né? Claro. Esse projeto aí grande. É uma ferramenta maravilhosa. E hoje tem, realmente agrega tanto a própria congregação, né, a comunidade ali, mas o mundo inteiro. Pois é. É onde alguém já ouviu amém ou não amém, vai estar online para participar. O mundo precisa crer que Cristo vive. E o mundo pode crer. A mensagem do Evangelho, ela não violenta nada nem ninguém. Ela se coloca. É como uma porta. O próprio Senhor Jesus disse isso: eu sou a porta. Quer dizer, a gente entra por essa porta querendo ou não, né? Então não é uma violência, mas é algo assim inigualável, né? Porque é uma experiência que não é com meu amigo Capapau, não é com meu parente, meu sobrinho, meu filho, minha irmã, minha mulher, né? meus pais, não é isso. É uma experiência com Deus, né? É um movimento do Espírito Santo dentro da gente. Então, do jeito que a humanidade está caminhando, e faz uns 40 anos a gente assistiu ao filme Assim Caminha a Humanidade, já era um absurdo. Imagina, 4 décadas de evolução, não é? Que corresponde a uma involução natural, não é? Porque é uma pressão em cima do ser humano. Semana passada, eu ouvi uma jovem muito intelectualizada, muito dinâmica, fazendo grandes concursos na área jurídica, fazendo concursos muito desafiadores na área jurídica, dizer que, independente de qual seja a informação, o que está entrando de informação na mente do jovem e do adolescente é algo absurdo, já é algo, só a quantidade de informação já é algo sobrenatural para a juventude. Ainda mais quando a informação não é de qualidade. A mente não consegue processar isso tudo. E se a mente não processa, vira um lixo na mente do jovem. Então, que no velocidade 2. Olha aí. Bota acelerado. O negócio já está... Veja só. Quantidade, né, de absurdo, conhecimento. Né? Então, essa experiência com Deus, ela acalma. Ela traz para o eixo. Ela equilibra, ela nivela, ela ajusta, não é? Porque o Espírito Santo tem a nobreza divina, não é? E se a gente ganha esse privilégio, né, de, em meio a esse pandemônio de informação, de agitação, de pressão, ganhar esse equilíbrio espiritual pela presença viva do Senhor na nossa
mente, no nosso coração, na nossa alma. É fantástico. É fantástico, né? É impressionante a calma, o equilíbrio, né? O ajuste que a gente precisa. Quando as coisas eram naturais, já era importante. Agora que as coisas ficaram hiperaceleradas e confusas, né? Muita coisa sem resposta, muita surpresa, muita coisa assim. E pouca estabilidade. Né? Assim como a tecnologia amanhã já será outra, ela já está se pressupondo mudada. Hoje ela já pressupõe uma mudança amanhã. Como fica a mente humana no meio disso tudo? E como fica a mente humana no meio disso tudo sem Deus? Né? Então, é muito oportuno. O Evangelho não violenta ninguém, mas é um convite a entrar por uma porta alentadora. Né? Eu lembro que quando, né, eu me converti em 96, a gente era dos chamados... o Bíblia chegou. Chegou a Bíblia. Estava com... debaixo do braço aqui, sempre andava com a Bíblia e hoje está no advento dos aplicativos. Exatamente. De Caxias para cá, muita coisa mudou da época lá de garoto. Lá que... Mudou muito. Eu fui pastor em Caxias por 2 anos. Né? Pastor da minha igreja, da igreja que eu fui jovem. Igreja Batista Memorial, no centrão da cidade mesmo. Aí isso é uma cultura completamente diferente, né? E um tempo completamente diferente, há 36 anos. Os horários, a gente tinha uma cronologia diferente, né? Completamente diferente, né? Ainda dava aulas, não é? As crianças dependiam de mim para levá-las e buscá-las no colégio. Do Ciné também trabalhava. Do Ciné não trabalhava em escola. Do Ciné trabalhava na administração escolar. Então era um horário só. Não eram os turnos de aula, como era a minha situação. Então, no intervalo do almoço, eu os levava à escola. No final do turno, eu tinha que buscá-los. Mas a Baixada é diferente, né? A Baixada a complicação chegar na Baixada antes de chegar nas outras cidades, né? E lá não tinha como deixar, conquanto eles estudassem a dois quarteirões do apartamento pastoral, onde morávamos, eles não podiam ir embora sozinhos. Eu tinha que ir buscá-los. Era um desafio tremendo, uma insegurança, uma instabilidade social. Quando cheguei aqui, tomei posse em janeiro, mas entrei de férias, que estava trabalhando o ano todo. Voltei em fevereiro. Na terceira semana, depois do culto de quarta-feira, fiz uma reunião com os diáconos. Cheguei em casa às 10h15, Leandro não estava, o mais novo. Aí perguntei a do Ciné por ele, ela disse, saiu, marido. Falei, saiu como, meu filho? 10h15. Ainda aquela imagem da Baixada, né? Que Campos era um grande condomínio do fechado. Baixadão, né? Do Baixadão. Naquela época, né? Mas foi para onde? Não, os meninos vieram aqui em casa. E ele saiu com eles. Que meninos? Os meninos da igreja. Falei, meu Deus do céu, que situação é essa? Aí comecei, 10h30, nada. 10h15, nada. 10h11, eu fui pro portão. Ficava olhando para a estação e para a Praça do Liceu. Ali na Gil de Góes, olhava para a estação, para a direção do Liceu. 11h, papai, vem aquela galera de meninos, 6, falando, gesticulando. Você ainda não ouvia a voz, que é bem distante, lá daquele cruzamento. Sim. Até o Liceu. Mas à medida que eles foram chegando, eu comecei a ouvir o som das vozes dele. Alegria, tranquilidade total. Falei, meu Deus do céu, eu estou no paraíso sem saber. Ali era próximo, né? Ao Sesc. Ao lado do Sesc. Era ao lado do Sesc. A casa pastoral era ao lado do Sesc. Lembro disso. Então, muito diferente, mas a gente enraizou aqui, né? 36 anos vão fazer agora. E aí vem neto, vem... Os filhos casaram aqui, os netos nasceram aqui, quer dizer, a nossa casa lá, agora a gente passou a ter saudade da casa. Não é saudade de alguém, não, saudade da casa. Conquanto no entorno da nossa casa moram todas as irmãs da do Ciné. Então é muito agradável para nós estarmos lá, né? Porque não é só estar lá e usufruir do lugar, é ter gente da família lá. E eu vou pregar lá sexta-feira, apesar, né, de iniciar nossa conferência aqui, mas sábado de manhã eu estou de volta. Bate-volta. Vou quinta.
E sábado cedinho estou de volta pra gente estar com o Daniel de Souza aí. E esse lado missionário é um congresso de homens, é algo que me fascina muito, né? Sim. A gente, quando você é desafiado a pregar para um grupo de homens que quer se reunir um final de semana inteira para ouvir a palavra, né? Você não pode nem pensar. Então, eu me distraí. Né? Me distraí semana passada, fui pregar no IPS na sexta-feira, quando aconteceu nossa vigília, a vigília da família. E eu perdi a vigília. E esse congresso de homens, eu estou assumido com o pastor Samuel desde o ano passado. E coincidiu com a vinda do Daniel também, né? Mas eu vou ter o privilégio de estar junto no sábado, no domingo, manhã e noite. Manhã e noite, que vai ser bênção demais. Eu estava falando com relação a essa missão do senhor com estrada. Sim. Né? Você sempre está na estrada, sempre tem... E aviões também. Deus tem tido misericórdia, porque a idade já não permite muito, né? Mesmo. Mas é empolgante você saber que os homens de um bairro, de uma região, se reuniram e querem ouvir a palavra. Como é que você vai se negar a esse serviço, né? Conquanto ele seja distante, seja contramão, tem que pegar a estrada mesmo, e coincide até com o início de um congresso na sua igreja. Me foi difícil não atender, né? Tem que... E essas agendas acabam que realmente movimenta ali toda a congregação também, né? Uhum, exato. Eu me envolvi muito com a convenção, né? Então, esse conhecimento me permitiu pregar muito fora da igreja local. Com a segunda igreja, eu tinha um compromisso de liberdade para sair 2 vezes, né? Em cada trimestre. Eu passava um mês inteiro, mas naquele segundo mês eu podia sair para... Porque tinha antigamente o que chamávamos de série de conferências, né? Começava sexta-feira e acabava domingo, era evangelística. E eu fui muito focado. E a gente fazia 2 por ano também, né? A gente fazia uma no aniversário da igreja e outra na semana chamada Santa. Isso eram momentos empolgantes. E eu preguei pelo Brasil todo, com Renascença também, né? Cantei, preguei, eu era o pregador do conjunto. Sim. Cantei pelo Brasil todo e ficou essa coisa que está perdurando até hoje um pouquinho. Está diminuindo bem. De vez em quando tem um tostão da voz, né? Agora é só tostão mesmo. Agora é só tostão mesmo. Introdução ali, começa, puxa o louvor. E o bom é que hoje a gente consegue, né, resgatar muito dos hinos, né? Ah, sim. Porque tem, não comparando, mas algumas outras congregações acaba que tem muita introdução dos lançamentos. Do gospel. Do gospel. Uhum. Só que a gente consegue ainda manter viva até o cantor cristão. Os hinos clássicos, os hinos históricos, eles são teologicamente muito preciosos, né? E conquanto musicalmente eles não estejam mais nesse contexto do rápido, do emergente, do agitado, que é como ficou a vida, né? Sim. A música tem o seu estilo de época, como a literatura também teve, né? Eles nos abençoam muito, conquanto melodiosos, a mensagem, a teologia, né? O conteúdo bíblico nas mensagens, nas letras, nos poemas dos hinos clássicos. São riquezas preciosas, né? Eu lembro que na época de adolescente, eu já estava maiorzinho, mas pro lado dos 20 anos, tinha Oficina G3, que era um rock grande bem... Oficina G3, pauleira. Era PG, tinha a turma da banda. Tinha o Rebanhão também. E outros grupos, né? Daquele segmento ali. Muitos segmentos. E foi uma forma também de trazer o jovem para... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Congregação. Você tem uma ideia, o próprio Hagios aqui em Campos, a galera da juventude chegava na igreja já decidida. Já conheci. Porque estavam ouvindo a música do Hagios pela rádio, em casa. E era rádio secular, né? Que a gente rádio secular. Ou comprava o LP.
né? Não era CD. Era um discão de 40 por 40. 12 músicas, né? Então, era o vinil, como chamava. Sim. As pessoas ouviam e sabiam que o Ragos era da Segunda Igreja, iam lá, né? E manifestavam a decisão lá, expressavam a decisão lá, mas já tinham recebido a mensagem através da música do rádio. É sempre gostoso de lembrar daquela época que você 97 FM ou outras. Exato. A gente ouvia e foi a continuação. No ano de 89, passou em primeiro lugar mais de 6 meses. E ali foi mais de 6 meses. Tinha aquele negócio de parada, né? Era, as mais tocadas. Mais tocada, mais pedidas, né? Ficou mais de 6 meses em primeiro lugar. Hoje, pra galera de hoje, é o top 5. Top 5. Os melhores dos melhores, mais toca. E realmente na rádio não tinha muito advento de quem estava operando escolher. Eram as pessoas que era exatamente o pedido. Era o telefone direto, né? Tinha o telefonista, tinha lá o operador, né? Como está ali o nosso irmão. Tinha um apresentador, como no seu caso, e tinha que ficar no telefone, rapaz, porque não tinha celular também. Sim. Era o telefone fixo mesmo. E era uma loucura. Fazia a coisa acontecer. Acontecia, né? A imprensa, o rádio, principalmente, sempre foi uma coisa maravilhosa. E nessa época veio a Shekinah FM, não? Shekinah, tivemos a Shekinah por 8 anos. 8 anos. Né? Foi benção também ali, né? Muito bom. É isso. Vamos acompanhando essa evolução e propagando a palavra, né? Através da mensagem direta e através da música. A música é um veículo fantástico. De nobreza, né? Sim. De nobreza. E hoje, lá dentro da congregação, nós temos, né, as células de casais, o PGM, né? O PG. PGM porque é multiplicador. Multiplicador. E ali na verdade, são as células. Sim, E o dos adolescentes ali. Casais, jovens, adolescentes, senhoras, dos mais idosos, né? 60 a mais, e juniores. E amanhã, que na casa de Marcinho, o negócio... Quinta-feira na casa do Marcinho, o negócio pega. Muita gente, a juventude grande lá. Tem vôlei, tem tudo, exatamente. Até a churrasqueira lá que eu fiquei sabendo. Funciona. Falei, rapaz, tô querendo levar João. Leva mesmo. E aí a gente fica, mas... Daqui a pouquinho também já tá chegando a época de prova, mas tô querendo organizar ele para poder a gente chegar para perto, que o meninão tá lá. Vai ser muito bom. Forte. Vai ser muito bom para ele. Tem sido. Meus netos estão indo. E não param mais. Não param mais. Enquanto a família no sítio, eu conheci, eu acho que é o mais velho. Que tem Sim, foi só ele, Dudu, cabeludo. Eu vi que logo também, se tava entrosado no meio da galera ali, tava bom, tava... Mas o mais novo também já está indo ao PG. Já também. Ele não esteve lá porque estavam numa atividade da igreja. Mas Dudu já está tão ligado que fez a opção. E também porque era o dia inteiro, né? Sim. Minha filha não poderia, meu genro não poderiam, por causa das atividades deles lá. E o menor ficou com eles. Mas ele está indo ao PG. E eu vejo muito crescendo o movimento do radical, né? Radical tá sendo uma benção o radical. Eu fiz o radical, precisei fazer porque a gente ia implantar na igreja. E fiz há 13 anos passados. Mas louva a Deus por isso. Agora está acontecendo, já chegou ao Rio de Janeiro, legendários, né? Para você, por exemplo, nessa idade balzaquiana aí, do homem... É importante demais. Eu tenho vários amigos pastores mais novos, né, que estão fazendo nesse final de semana, inclusive a Landrinho fez também. A Landrinho da Atitude fez. Mas Zé Maria já fez, Zé Mauro. Zé Maria é pastor da Central, da Primeira da Barra. E o Zé Paulo, é pastor na Primeira de Madureira. O Deilson é pastor em Heliópolis, na Baixada. Eles já fizeram. Eu não vou mais. Essa eu não vou encarar, não. Essa eu não vou encarar, não. Mas aqui para o norte e noroeste também a gente vai ter uma versão aqui. Eu acho que vai acabar chegando, né? Vai acabar chegando. Mas quem na próxima já puder fazer no Rio,
e tem alguém que eu já falei da terceira, e hoje estou falando com você, né? A gente pode prever, programar essa inscrição aí para. É bom que já faz a inscrição, já conhece. É muito importante, muito importante. E o Radical agora vai ter o Kids, aliás, o Teen. Sim. Teen. O Kids já 12. Tem. Vai ter o Teen nesse mês de julho, né? E aí a agenda tá. E Unidade Radical, muito bem. E ali eu vi que realmente não. Como vai ter agora segmentado com a idade, mas vai de ponta a ponta, né? Tem o Kids, o Teen e o adulto. O adulto né? É para todo mundo. Antes era só o adulto. Acho que o Teen começou aí há uns 5 a 10 anos, né? Mas primeiro os adultos. Mas meu neto já fez o Teen. Vai fazer o adulto agora, no nosso Identidade, que eu acho que será em agosto ou setembro. Você já fez? Ainda. Abre o olho. Já fiz, foi o Veredas, mas sim. 20 anos atrás. Minha mãe ficou mais muito tempo, precioso. Mariana trabalhou muito, né? Haroldo se especializou nesse ministério, né? E o Veredas foi... Só que aí já é outro... Acho que já é outra configuração, né? Sim. De abordagens de temas ali. Mas foi um movimento ali forte. Muito bom. Muito abençoado. Né? Como encontro de casais também, né? Sim. Enfim. Esse daí ainda falta uma... Tudo que se propõe a fazer... É o que está escrito, né? Sim. Tudo que te vier à mão para fazer, faz com todas as forças. E acaba saindo bem. Né? Saindo coisa boa. E que faz bem, né? Sim. E hoje, com essa... Depois dessa agenda, agora com o Daniel, a gente, desse final de semana, temos mais programados? Vamos ter a Noite dos Namorados, né? Aí. Exatamente, vai ser no Dia dos Namorados, que é 12 de junho. Né? E depois vamos programar uma série de mensagens, um programa especial para o aniversário da igreja. Mas nós não vamos deixar de passar o sábado lá, não. Né? Como no ano passado. Sim. E tem aquela novidade nossa que é o terreno ao lado, uma aquisição. A igreja adquiriu o terreno ali ao lado, né? Uma necessidade que a igreja tinha, né? Foi uma oportunidade muito especial, porque a tendência é crescer, né? E crescendo é preciso adequar as acomodações, ampliar, né, o santuário, enfim. Então foi uma grande bênção. Uma grande bênção. Pela visita de Fernandinho, a gente já viu que o espaço... Vai faltando, né? Já está ficando apertado. Mas foi... Era alguma coisa que estava, assim, em negociação há alguns anos. Esfriava, depois voltava. E a proprietária também não vendia para outra pessoa. Quer dizer, um terreno naquela região da cidade é um terreno muito valioso. Né? Claro que a igreja vai aproveitá-lo. Precisa dele, precisa do espaço. Mas foi uma grande conquista. Uma grande conquista. Uma bênção de Deus. Estava falando com o Marcinho de início, né? Já pode usar ali para fazer algumas atividades. Sem dúvida, sem dúvida. Botar ali, estender um telão ali, pelo menos. Claro. Fazer um dia de ação social ali. Trazendo as pessoas de onde vierem. Né? Mas temos espaço, né? Através de tendas, estabelecer ali uma série de alternativas de serviço. Até que se oriente para ver se vão fazer uma construção. Vamos ver o que vai fazer. Por enquanto, você tem como... Qual vai ser o projeto de ampliação, né? Próximo passo, né? Mas a alternativa está estabelecida, né? A conquista do terreno pressupõe tudo isso, né? E viabiliza tudo isso. E graças a Deus aconteceu. E nesse tempo. Já estava pronto, né? Desembocou ali, depois que eu cheguei. Mas já vinha em negociação com algum tempo a comissão que foi constituída para fazer o trabalho. E na sequência do senhor ouvir, teve o pastor Marcos Rodrigues também chegando. Veja bem. Eu, quando cheguei a Campos, tinha 38 anos. 39, na verdade. Por fazer em dezembro e assumir dia 1º de janeiro, já era 39. Eu ainda estava muito no contexto da juventude, né? Até fisicamente. Hoje, se eu ainda penso alguma coisa que seja favorável, assimilável pela juventude, fisicamente não aguento mais.
Então, entendi que logo, logo a gente precisaria de alguém para isso. E ele viveu comigo desde os 18 anos, né? Só que chegou cabeludo. Chegou lá na igreja cabeludão, roqueirão. Veio pelo louvor mesmo. E fez um grande ministério lá em Santa Maria, né? 19 anos. A igreja prosperou muito lá nessas 2 décadas com ele. Mas é longe, né? E todo dia, e toda semana, e no meio da semana também, cada vez vai ficando mais longe, né? Cada vez vai ficando mais difícil essa viagem, que é a mesma, mas cada vez vai ficando mais desafiadora. E perigosa à noite, né? Sim. E aí, ele entendeu que deveria ficar mais por perto. E estamos juntos lá. Tá rufando. Garoto bom. Já esteve aqui com a gente já também. Aqui né? Papai lá na região. Conversamos bastante. Que bom. E muita coisa. Conversando também a parte de malharia também. Sim, ele trabalha com isso. Também gosta. E também com a parte de publicidade. Eu falei, tem Exato, conversar. E com certeza é bênção. E ali eu vejo esse carinho, né, dele também com os jovens. Isso aí é muito jeitoso. Importante. E tem um filho jovem, né? Um filhão. Tá dentro de casa ali, já sabe como que é. Exatamente. Tá na prática, né? Caleb, precioso. E eu sei que eu vim quando jovem, eu vim com 16 anos. Quer dizer, e sem papai e mamãe dentro da congregação. E fui totalmente agregado, né? A família. Até isso no início lá com o pastor Obadias, na primeira igreja. Depois, de 2000, que a gente fez a entrevista. Aí fui, de fato, para a segunda. E a gente tá nessa caminhada já juntos, já tem mais de 20 anos. Bom tempo, bom tempo. É benção. Um bom tempo. E o morar em Campos é igual o Fernandinho, né? Ninguém fala mais que pastor Heber é do Rio assim, com tanta frequência. Já acho que é campista. Né? Eu perdi a embocadura do Rio. Para você ter uma ideia, houve uma convenção estadual em Caxias, lá em Xerém. E eu me perdi dentro de Xerém. E eu ia lá desde criança. Antigamente Xerém era chamado Mantiqueira. E antes daquilo, era Fábrica Nacional de Motores, a FNM. Era lá. E tinha uma igreja boa lá. E quando o pastor da primeira igreja de Caxias queria falar com o pastor de lá, que era o pastor Norival Franco, grande amigo do meu pai, do meu irmão, pastor Levi, meu amigo também, sou avô da esposa do pastor Charles, né? Avô da Cíntia. Tinha que levar o recado de papel. E ele pedia aos diáconos. Papai era diácono. Como papai trabalhava, meu irmão me deixava no ônibus em Caxias, eu ia no ônibus, entregava o bilhete a ele, ele me colocava no ônibus de volta, eu voltava. Faz isso. Então eu conheço Xerém, só que eu não conheço nada do Xerém novo, né? Então mudou tudo, mudou muito, mudou para melhor, não é? Mudou, tá mais urbanizado o interior de Caxias, conquanto seja o Baixadão, né? Sim. Isso não resolve o problema, mas ajuda muito, né? E Xerém é um lugar agradável, que é um pé de serra, né? Aliás, pé de 2 serras, Petrópolis e Teresópolis. Sim. Né? Tá ele ali. É um lugar agradável, um lugar que você está próximo do centro urbano, comercial, bancário, mas está também no lugar... Pela Brasil ali, né? Não. Vai pela Rio Petrópolis. Rio Petrópolis. Pela 040. É no pé da serra. No pé da serra de Petrópolis, entra à esquerda, vai para Xerém. É a terra do Zeca Pagodinho. Isso aí, o pessoal fala Xerém, acho que é... E do secretário de transporte. Secretário de transporte do Estado, que é o Washington Reis, né? Mora lá. É uma grande igreja lá dentro. Várias, né? Mas essa igreja batista lá é muito forte, muito boa. E o próprio centro do Rio ali já está difícil, né? Alguns locais. Meu cunhado, acho que recente, teve ali pro lado da Jacarepaguá. Jacarepaguá é tenso. Tá, negócio lá. Eu morei lá 10,
12 anos atrás, ainda estava no início das BRTs, ainda estava dando para andar. Mas parece que agora o negócio mudou. Está tenso, o Rio está tenso. Quer dizer, o que é mais tenso, o Rio ou Baixada? O Oeste Carioca ou a Baixada? Quer dizer, o Grande Rio está tenso. Muito tenso. Com quanto a gente ame, né? O Rio de Janeiro já foi a capital mundial do turismo, né? E de cultura também. Não foi capital cultural porque Paris sempre existiu, né? Mas já foi a capital mundial do turismo. E hoje é delicado. Delicada a situação. Por conta da mudança, né? Da capital do Brasil, do Rio para Brasília, esqueceram o que ia acontecer com o Rio. Né? Aí eu acho Ficou à mercê, né? Esqueceu. Tipo assim, o que a gente vai continuar aqui? Não é? E o que é triste, porque é uma coisa linda. Sim. É uma coisa linda. Quer dizer, a beleza física, a beleza natural ainda está lá. Ainda mantém. Né? Está lá. Mas a realidade socio-urbana... E emocional, né? Muito difícil. Muito difícil. E a gente vai orando e rompendo em fé. Amém. E, com certeza, mantendo a identidade de Campos ainda com esse condomínio, né? Aberto que... Exato. Campos tem a sua cultura, né? Tem a sua história muito forte. Uma tradição muito forte historicamente. Sim. Né? E por mais que o progresso chegue, e chegou, a cidade universitária, a cidade industrial com o Porto do Açu. Sim. E esse aparelhamento educacional com escola, com IFE, com UENF, com UF, com agências estaduais e federais de ensino, as outras faculdades, a rede hospitalar muito vasta. Campos é uma cidade muito próspera, muito boa, mas que mantém o sentimento conservador. Né? Então tem suas lutas, tem suas questões, mas tem essa virtude muito forte que agrada a gente. E eu não saberia mais viver lá. Hoje, né? Se fosse um caso de mudar de volta... Difícil para mim. Para mim, escolher outro município, pensar em alguma... A despeito do relacionamento familiar, né? Que está todo mundo aqui. Os nossos filhos e os nossos netos. Mas ficou difícil. A mobilidade lá, para nós, hoje, já seria muito difícil também. Não é? Até porque a nossa casa também é num reduto, assim, rural. Como Xerém. Suruí é um distrito... Xerém é um distrito de Caxias, lá no pé da serra. Suruí é um distrito de Magé, também encostando na serra, à beira da rodovia que desce de Teresópolis, não de Petrópolis. Então, tudo que se precisa, em termos de saúde, em termos de comércio, é a partir de Caxias, Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. Tudo isso demanda pelo menos 50 minutos, 40 minutos. Então, para quem já tem uma idade avançada como a gente, a mobilidade precisa ser rápida. Né? E Campos nos favorece. Favorece a todo mundo. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando recente foi isso. Às vezes, a gente, por estar aqui, a gente não consegue ver a grandiosidade que está a cidade. Né? Não, isso é real. Isso é real. Às vezes a gente está aqui, não, é tudo comum. Acostuma. Só quem chega de longe, porque exatamente. Tanta estrutura, né? No município. Acostuma, exatamente. Quem acostuma não vê quanto nesse aspecto de serviço, Campos é bem opcional, né? Porque a gente tem os polos educacionais. Exato. Saúde, né? Que são os princípios fundamentais, né? Educação, saúde, Congregações e igrejas variadas. Exato. Muita igreja. Né? E hoje, restaurantes para poder ir com a família, ter shoppings, tem toda essa... Não há dúvida. Até mesmo de lazer, né? Para outros segmentos. Exato. Pessoas têm... Não, e tem um turismo ecológico riquíssimo. Né? Riquíssimo. Aqui, ó, Morro do Itaoca, que o quem Imbé. gosta mais de lá é Rafael, né? Da Bike Center. Que... eu fui lá na inauguração. Estive lá agora. Anteontem. Foi. Ou ontem. Eu sei que foi no início dessa semana agora, acho. Não, foi segunda mesmo. Segunda mesmo? Foi segunda. Perfeito. Foi muito bom. Rafael, de vez em quando, está lá na igreja. Sim, lá. No domingo também esteve lá com a família. Uhum. É benção.
E ele foi uma liderança levantada ainda jovem na época. Na verdade, o pai vive nesse ramo sempre, né? Sim. E ele ficou com o pai e desenvolveu um aspecto comercial direto. E o irmão trabalha nesse ramo, mas representando. Ampliou. Né? O irmão mais velho, o Ricardinho, que o Ricardo é o pai. Exato. Interessante, muito bacana. A loja tá bonita demais. Tá bonita. Eu vi pelos vídeos, aí eu falei, até tem que fazer uma visita de novo lá. E ele no pedal é bom. É fera, gosta. Ele, até na época da pandemia, ele movimentava muito com o pessoal dos grupos de pedal, assim, para poder fazer tanto pro lado de Donana, quanto aqui para Lagoa de Cima, para Morro do Rato. Botar o pessoal para usar a bicicleta, né? Claro. E aí ele, referência no segmento ali, tava contribuindo também com o pessoal nesse momento ali. Sim, sim. E de fato, e também na liderança nossa também de congregação também, com os jovens no início das células. Mas isso aí foi uma... E ali é um menino bom, eu gosto dele. Muito bom, gostei de ver. Um abraço, aproveitar a oportunidade aí, trazer também, poder a gente colocar o papo em dia, de repente trazer para perto também, né? Já trouxe a carta? Ele não. Ainda? Não, mas eles estão, volta e meia estão lá, né? Tá aí namorando. Porque ele é casado com a filha de Sarim, e as irmãs estão lá e ele vai ficando. Mas tem sido muito bom conviver com essa gente toda boa de Campos. Eu cheguei em 89 e não é que houve uma identificação, houve uma intimidade, né? Eu me vi muito bem recebido pela comunidade com a qual eu trabalhava, a qual eu servia, e com a cidade, né? E hoje tem um título de cidadão campista, ganhei logo no início, foi em 90, né? Mas essa cidadania humana, íntima, me ocorreu ao longo desse tempo de uma forma muito... ao tempo em que estável, bonita. Me faz muito bem, né? E é uma comunhão dos dois lados, né? Tanto que recebe... Eu nunca parei. Eu nunca consegui ficar parado em Campos. Estou sempre fazendo alguma coisa e sempre com gente, né? Sim. Sempre com gente, sempre servindo as pessoas. E virei campista. E a esposa também gosta daqui? Ela se adequou bem, né? Porque ela estava com um aproveitamento de estudos para fazer o curso de psicologia na UERJ aprovado. Quando a gente veio no final do ano, imaginando, por ser uma cidade universitária, que já tivesse o curso de psicologia, ela era pedagoga, mas não tinha o curso de pedagogia. Mas o primeiro que chegou, ela fez, né? E serviu, trabalhou, atuou na profissão também um bom tempo. Agora já não mais, só amistosamente. Mas ela também se enraizou muito em relacionamentos, né? E isso nos faz muito bem. E o concílio do Leandro, a gente vai conseguir junto com ele ou antes um pouquinho? Acho que você vai antes dele. Vou puxar pra gente conversar. Tá querendo dar baixa. Da baixa não, tá querendo esperar. Entregar a farda, ou aposentar da farda. Vai levar uma pernada qualquer hora do senhor. Chegar, conversar com ele devagarzinho. De vez em quando eu encontro com ele. Ele fez lá onde você está fazendo. Lá na Unigran. E tô querendo puxar a conversa para poder, né, até me ajudar com relação a... Ele tem um acervo bom de livro que eu passei para ele. Foi uma... Que hoje, de vez em quando, quero tê-los. E os livros ainda tátil, que hoje é tudo muito PDF. Tá tudo muito PDF, tudo no digital. Mas eu fui professor de literatura, né? Português e literatura. Eu li um livro 13 vezes, por exemplo. E alguns livros eu li na livraria.
Quer dizer, o livro Fernão Capelo Gaivota, por exemplo, eu li 13 vezes. Cada vez que eu indicava aquele livro para uma resenha, eu lia. Por fascinante que era. Né? E o livro O Menino do Dedo Verde, eu li na tamboreta, na banqueta da livraria. Passei o dia lendo o livro lá e tomando cafezinho. Mas, quando eu tinha 12 anos, minha mãe me deu a coleção completa de Machado de Assis. E eu tinha que ler 2 horas por dia. Quando acabei aquela coleção, depois de anos, ela me deu José de Alencar. E ela era uma indouta, mas sabia que a leitura era importante. E eu acabei sendo professor de literatura, né? Por vocação mesmo, por alegria mesmo. E fui um professor muito feliz. Era um tempo romântico, né? A educação era romântica, estimuladora, motivadora. Todo ano eu era paraninfo de 3, 4 turmas, por exemplo. Referência. Eu era empolgado. Era empolgado mesmo. Não sei se tivesse que fazer alguma outra coisa qual não fosse relacionamento pessoal, relacionamento humano, né? O que eu fui na vida? Professor, sou pastor e fui deputado. Então, tudo tem a ver com gente. Sim. E só gente. Então, graças a Deus. Glória a Deus. E hoje, teve o exército também. Fui paraquedista. Teve PQD lá. Fui paraquedista, fui pequedal. Em 68. Como que era aquela adrenalina? Louca. Uma adrenalina louca. Às vezes, eu, quando tive a oportunidade de viajar de avião, fiquei com medo. Imagina ter que pular de lá. Né? É verdade. Mas você é programado para aquilo, né? Você é preparado para aquilo. A chancela não oficial, mas fantasia é audaz do ar. Você é preparado para aquilo. Né? Você passa 3 meses de preparação e desses 3 meses, os últimos 15 dias é numa área chamada área de estágio. É uma loucura. Você sai dali doido pelo avião. Doido para entrar no avião. E para pular. Claro que no primeiro salto muita gente fica sentado na porta, tem que ser empurrado. Porque a perninha trava. Eu fechei os olhos e me joguei. De olho fechado. Ainda tem um mostrador ainda que fica vendo. Tem um relógio ali, tem um. Não, isso é para o salto especial, isso é para o salto livre. Eu só saltei enganchado. O salto militar é enganchado. Que é que você engancha o paraquedas, o gancho é que abre o paraquedas. O salto livre, você abre o paraquedas. Então, ele é um treinamento muito mais apurado. Se eu continuasse, e eu só não continuei porque minha promoção não saiu, eu fiz curso de cabo, mas eu era da intendência. A intendência é um contingente pequeno, muito pouca vaga. E eu disse para o meu comandante, se a minha promoção sair antes, eu fico. Do contrário, eu vou fazer o vestibular. Porque eu estava no 3º ano do clássico. E meu foco era fazer o vestibular. Eu ia fazer o vestibular de qualquer maneira. Mas eu não podia fazer o vestibular e engajar como soldado. Não queria isso. Mas se a minha promoção saísse, eu ficaria. Pelo menos mais um tempo. Porque ele me ajudaria flexibilizando horário, coisas assim. A estabilidade era outra também. Não era outra, é. Mas aí a promoção não saiu, eu fui embora. Fiz o vestibular, entrei para a faculdade e fui dar aula. Mas é empolgante. Aí eu ia fazer o salto livre, treinamento de salto livre, porque a minha companhia era própria para aquilo. A minha companhia era de suplemento e manutenção de paraquedas. A gente dobrava, consertava o paraquedas, costurava o que queimava, costurava o que rasgava e dobrava, preparava para o salto, né? Então, o treinamento do salto livre era feito lá na Baiuca. Nós tínhamos lá alguns sargentos e um tenente que eram especialistas, né? Então, ficando lá, naturalmente, eu iria para essa outra modalidade, que é a de guerra. Sim. Né? Você vai saltar em qualquer lugar e entra em qualquer avião. Você entra com seu equipamento em qualquer avião e pula. Tem helicóptero e pula. Você não precisa do gancho. Não depende do gancho, que é o avião próprio. Mas nesse período de prestação de serviço militar, o salto é só no avião engaixado. Engaixado tipo aquele de cargueiro, né? Antes era o búfalo, antes era o sapo e depois era o búfalo. Já cresceu. Cresceu um pouco. Não, esticou. O sapo era mais gordo. E aí dessa veia o Leandro herdou para o militar. É possível, sim. Porque eu era vibrador. Eu vibrava com o militarismo, com a vida militar.
E o Leandro pegou o jeito e irou. E apaixonou. Ele também já é vibrante também. Já tá 20. 22. 25. Ele entrou para academia em 2000. E o tempo de academia conta, né? Sim. Tá com 25. E agora vamos tentar puxar ele para, de repente, para academia morra. É. Isso mesmo, vai ser bom. E outros que eu tô querendo ver se a gente consegue trazer, poder conversar aqui também, além, né, também, se ele tiver a oportunidade também, para até conversar falando sobre a parte de ter feito a teologia e ainda não ter feito o concílio, mas no futuro ver também outros nomes para a gente poder também conversar sobre o concílio, como o pastoreio. Isso, exatamente. Vamos trazer para Papai na Rede, virar uma ferramenta aí boa. Porque tá no coração, né? Como é que tá guardado? Como é que guarda? É crise. Momento certinho, papai. Puxa aí, a gente volta. Isso mesmo. E hoje eu vou encerrar aqui agradecendo, né, a Érica Russo, Enfermagem Estética, Drive Club, Geninho Matheus. Agora está com aplicativo, tanto para Android quanto para o iPhone, né, para o iOS, para olhar os carros, averiguar ali. Leonardo Gomes Fitness, Resenha Barbie Club, Aquários Stick House, Unigran, Rodoviário Sol Nascente, loja Vem Que Tem, multimarcas, no Parque Jardim Carioca e próximo ao IF, lá do centro. Arte Oral Odontologia Premium, restaurante Casa do Peixe, Mi Story no Parque Centro e Ótica Gomes, que agora está com promoção já no Dia dos Namorados também, para poder o pessoal fazer os óculos, mas também ter uma... Acho que vai concorrer uma cesta, tem um negócio aí promoções, especial, né? E com certeza agradecer o senhor mais uma vez estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço muito estar com você, voltar aqui na Aurora. Isso, né? Rede Aurora aqui. E compartilhar um pouco. Esse bate-papo é precioso demais para mim. Demais. E parabenizá-lo. Eu que agradeço. Porque nessa questão da comunicação, a gente precisa de coisa boa mesmo, né? E eu fico feliz por você ter abraçado essa vocação, né? Porque às vezes a vocação fica esquecida, a pessoa não abraça, não se realiza, né? Quando a gente abraça a vocação, a gente faz o serviço da vocação e se sente feliz com ela, né? Então, parabéns, muito obrigado, Deus te abençoe, sua casa, sua família, seus seguidores, né? E Deus abençoe a todos. Uma noite de paz para todo mundo, um dia de paz para todo mundo. E que seja um segundo semestre, já estamos chegando, né? Já vamos entrar no mês 6, encerrar o semestre. Passa muito rápido mesmo, né? Natal foi ontem. O friozinho, né? Já está chegando de novo. Inverno já está batendo as portas, né? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até uma outra oportunidade. Isso. Muito obrigado, Papau. Obrigado, eu que agradeço. E lembrando que hoje, quarta-feira... Temos culto a partir das 19h15. 19h15. Não, 19h30. 19h30. É. E o da manhã, é domingo de manhã. Domingo de manhã, 10h15. 10h15. E à noite... Domingo à noite, 19h. Por enquanto, é um horário só, possibilidades de... Pois é, vamos ver. À medida que vai crescendo. Não é? E hoje, com o advento da internet também... Facilita muito. Muita gente... toda hora opta, principalmente à noite, né? Por assistir pelo YouTube. E, o que é natural, do momento, né? Faz parte da cultura contemporânea. E acessar também as redes sociais, Família Tibic. Exatamente. Né? Tá lá a agenda todinha lá. Tudo lá. Tudo organizadinho. Já vamos ter o endereçamento também dos PGs. Daqui a pouco a gente está ajeitando o boletim nosso. Pois é, precisando lá de um DVD e você dá um apoio lá. Para poder Isso organizar. Mesmo. Valendo. Obrigado. Parabéns, querido. Abraço. Deus te abençoe. Amém. Né? Obrigado, galera. Valeu e até mais. Vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão.
campos dos Goitacazes faz saco de geral.